Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Lara, sou professora de Geografia formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente sou mestranda em Geografia e Meio Ambiente, programa de pós-graduação da PUC-Rio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que é a insegurança alimentar no Brasil. Antes da gente começar a falar sobre a insegurança alimentar, é muito importante a gente entender o conceito de segurança alimentar. O que seria a segurança alimentar? É a garantia do acesso a uma alimentação de qualidade, né? E às 3 refeições diárias aos cidadãos brasileiros. Então, você vai ter um problema aí muito grande no Brasil hoje, que é a falta de acesso a essa alimentação básica. E aí, analisando os dados, a gente chega à conclusão que 117 milhões de brasileiros hoje passam pelo problema da insegurança alimentar. A insegurança alimentar ela é dividida em 3 níveis: o nível grave, o moderado e o leve. Hoje, em nível grave, que a gente considera que é o problema da fome, que é quando as pessoas não têm acesso à alimentação, que é o problema da escassez alimentar, se configura, levantando os dados, 19 milhões de habitantes. E isso é um grande quantitativo quando a gente analisa a população geral do Brasil. Se a gente parar para pensar no problema da insegurança alimentar brasileira, a gente também pode pensar em algumas medidas de solução, como, por exemplo, a construção da soberania alimentar. O que seria a soberania alimentar? Seria o direito de plantar e de fazer o que quiser com esse alimento que está sendo plantado. Um exemplo que a gente tem aqui é o Quintal Escola Chico Mendes, que a gente produz o nosso próprio alimento e, a partir disso, a gente também utiliza para nossas refeições básicas, mas também a gente pode comercializar com o nosso bairro, a gente pode ter um nosso próprio método de distribuição e racionalizar como a gente vai utilizar esse alimento. Como a gente percebe hoje, o problema da insegurança alimentar está muito relacionado à lógica do agronegócio, que muitas vezes encara o alimento como mercadoria e não como uma fonte de nutrientes. Então, o que a gente percebe é que a maior parte dos alimentos que são produzidos no Brasil pela agroindústria, ela é exportada e não serve necessariamente para alimentar a população brasileira. E isso acaba muitas vezes agravando o problema da fome. Algumas políticas públicas que foram realizadas pelo governo é, por exemplo, a da alimentação escolar, como uma medida de combater o problema da fome. Porém, muitas vezes o que acontece é justamente o contrário. As pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens chegam na escola e não encontram, a alimentação de qualidade. Porque a alimentação escolar, ela não envolve apenas pequenos petiscos, como biscoito, um iogurte. A alimentação escolar, ela precisa ter também uma refeição de qualidade que sustente, a criança, o jovem, durante o período escolar. O que eu proponho aqui a gente refletir é: será que o seu quintal também não pode ser produtivo, como a gente faz aqui dentro do Quintal Escola Chico Mendes? Será que você também não pode ter uma construção da sua própria soberania alimentar, Eu acho que esse fortalecimento em conjunto no bairro, de pensar, a sua própria alimentação, de pensar como vai ser essa distribuição, acaba enriquecendo muito mais a nossa dieta alimentar e até mesmo, pensar em como a gente consegue o nosso próprio alimento de uma maneira mais autônoma. Então, galera, ficamos por aqui. Tchau, tchau.